Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós estamos começando hoje o nosso primeiro domingo de junho. Vamos ter uma pausa no mês que vem, em julho. Então, não queremos adotar nenhuma revista esse mês, para que a gente não fique no mês de julho parado. E então, nós vamos fazer uma EBD também especial com temas avulsos nesse mês. São 4 domingos. Começamos hoje, dia 6, 13, 20 e 27. Então, cada um dos professores vai trazer um tema diversificado para você. Eu queria trazer hoje para você o tema que vai falar sobre a crise dos ideais. Na verdade, todos nós temos ideais de vida e até de uma certa forma devemos ter, mas ao mesmo tempo que devemos ter alguns ideais, nós vamos falar hoje, na verdade, sobre o perigo do ideal. A gente acaba às vezes se tornando meio viciado em ideologias. Então, por mais que a gente tenha algumas coisas na vida que são boas, que têm qualidade, a gente não consegue desfrutar o que tem na mão, porque nós ficamos muito ansiosos por aquele ideal. E aí a gente começa aqui com algumas perguntas para você. Será que a nossa igreja aqui, a Cristã Evangélica em Praia Grande, será que nós temos uma liderança ideal? Ainda que os nossos líderes sejam bons, será que é uma liderança ideal? Será que a nossa estrutura física como igreja, ela é uma estrutura ideal? Será que a nossa igreja tem os ministérios ideais? Será que a nossa igreja, a nossa comunidade, os nossos relacionamentos, eles são ideais? Nesse mundo viciado em ideologias, a nossa comunidade cristã, ela não deve se basear no ideal de comunidade, porque esse princípio traz dúvida sobre o que realmente Deus ele quer, sobre o que realmente e como realmente Deus quer que a gente seja. Você pode encontrar na sua igreja alguns líderes com muito boa qualidade, mas como nós somos cheios de ideais, a gente nunca está satisfeito com eles. Isso não é só liderança. Talvez o seu pastor tenha algumas qualidades, mas como nós temos os nossos ideais, é lógico que o seu pastor nunca vai atingir a expectativa dos seus ideais. Isso acontece com a igreja, com o pastor, com o nosso carro, com a nossa casa. Talvez você tenha uma casa até boa, mas pelo fato de sempre desejar uma casa ideal, a tua que você tem acaba não sendo boa. Você não consegue desfrutar o real por causa do sonho do ideal. Talvez você tenha um carro que seja até razoavelmente bom, mas como na tua mente você já tem o anseio de um carro ideal, você nem consegue desfrutar o carro que você tem. Isso se aplica ao teu emprego. Talvez você esteja empregado, talvez você tenha um salário, mas como você tem um sonho de um emprego ideal e de um salário ideal, é provável que você não consiga também desfrutar com qualidade e com alegria esse emprego e esse salário que você tem. Queria que você abrisse lá então, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 1 e 3. Do 1 ao 3, na verdade. E eu queria começar agora, antes de ler, orando por mim, por você, por nós, para que Deus fale conosco sobre o perigo dos ideais. Deus, eu quero te agradecer porque nós temos o Senhor como nosso Deus e nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja de fato o nosso grande ideal, para que nada, nem mesmo a nossa igreja, liderança, emprego, salário, amizades, relacionamentos, os nossos bens, não sejam frustrados por causa do nosso anseio pelo ideal. Então fala conosco na tua palavra nesse tempo hoje, em nome de Jesus. Amém. Olha lá, se você abriu aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou
preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui a gente vê Jesus falando sobre a preparação de um lugar. O ideal que a gente coloca no nosso coração, às vezes ele se torna um vilão da nossa vida, porque a gente fica acreditando que aqui na terra nós vamos encontrar esse lugar que Jesus está falando. Você muda de lugar, você muda de casa, para um sobrado, você muda de um sobrado para uma casa grande, você muda de uma casa grande para um sítio, você muda de um sítio para uma fazenda, você muda de uma fazenda para uma mansão, e você nunca chega nesse lugar que Jesus falou, e o teu coração vai ficando ansioso. O que está acontecendo? O que talvez esteja acontecendo é que você já está viciado no mundo ideal, no lugar ideal, na coisa ideal, no carro ideal, até na igreja e na comunhão ideal, no pastor ideal, na liderança ideal, na amizade ideal, no cônjuge ideal, na fraternidade ideal. E o que eu sinto em te dizer é que esse lugar ideal que Jesus está preparando, ele nunca vai ser encontrado enquanto nós estivermos ainda aqui na terra. Enquanto nós estivermos ainda aqui nesta igreja, com essa liderança, com esse pastor, com esses irmãos, com essas irmãs. E uma coisa interessante que me chama a atenção aqui é que mesmo sendo lá no céu, ele fala, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Como que pode isso? Se ele está falando do céu, se ele está falando do lugar de Deus, você acha que precisa preparo? Pois é, nem sei exatamente o que isso significa, mas Jesus já está dizendo para mim o seguinte, que mesmo lá no céu, o lugar que será um lugar ideal, ainda estará sendo preparado por Jesus. Preparado. Gente, se mesmo lá no céu, esse lugar perfeito, precisa de preparo, você acha que a tua igreja também não precisa de preparo? E está claro entender que mesmo havendo todo o preparo humano e com a ajuda do Espírito Santo, nós não chegaremos lá. Principalmente quando se trata de comunhão com gente, quando se trata de relacionamento com gente humana, porque é falha, imperfeita, limitada, pecadora, desde o maior ao menor, desde o que chegou aqui há 50 anos atrás, como esse que acabou de se converter há 50 minutos. Humanos, falhos, e não vamos atingir então aqui na terra esse lugar ideal. Pastor, então isso significa que a gente tem que abrir mão do ideal, fica do jeito que está, ninguém se prepara, ninguém se consagra, ninguém tenta melhorar porque nunca vai ter o ideal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos sim que lutar para sermos uma comunidade cada vez melhor. Nós temos sim que lutar para vivermos uma comunhão cada vez melhor. Desde que não sejamos levados a um engano de acreditar que vamos alcançar aqui na terra o perfeito ou a perfeita comunhão ideal. Há falhas que vão acontecer e o próprio Deus vai permitir, inclusive, para testar a nossa capacidade de mansidão, domínio próprio, capacidade de perdão, de aceitação, para a continuidade da nossa comunhão. Abra a tua Bíblia também no Evangelho de Lucas, é um outro texto que eu queria ler contigo, o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Volta um pouquinho aí, se você ainda está com a Bíblia aberta em João, volta para trás um pouquinho e abre em Lucas 9. Olha só o que diz. Eu quero ler, na verdade, dois textos em sequência para você. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Olha lá.
Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, uma parte do evangelho que a gente vai ter que levar é um evangelho de cruz. Graças a Deus tem muito conforto, graças a Deus tem muita bênção, graças a Deus tem muita alegria, tem muita paz, tem muita felicidade nesse evangelho. Mas também tem cruz, também tem cruz. E ele fala que inclusive vai haver cruz todo dia. Negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então, uma parte desse evangelho que a gente vai ter que levar é um evangelho de cruz que a gente vai ter que suportar mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E essa parte da cruz que a gente tem que levar, uma boa parte dessa cruz é a comunhão. Sabia? Que uma boa parte dessa cruz que a gente tem que levar é a comunhão, porque quando a gente pensa na cruz, a gente pensa em algum peso que a gente tem que suportar. Toda vez que a gente pensa na cruz, é sofrimento que a gente tem que suportar. E a própria comunhão também é vista na Bíblia como algo que a gente tem que suportar. Por isso, a própria comunhão, às vezes, também é um pedaço da cruz que a gente tem que carregar. Veja isso mais claro em Colossenses, é um outro texto que eu queria que você abrisse lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, no versículo 13, fala o seguinte. Aliás, vamos ler desde o 12, porque aí um versículo antes você pega mais claro essa ideia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. E aí entra o verso 13 que eu quero destacar. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está claro aqui que ele começa no versículo 12 falando de uma comunidade de santos, amados, com afetos, com misericórdia, com longanimidade, com bondade. E mesmo nessa comunhão de santos, amados, com afeto, com abraço, com misericórdia, nesse ambiente tão gostoso de uma comunhão amada, por mais que ele dê vários adjetivos no versículo 12, de santo, amado, com afeto, com misericórdia, no 13 ele já entra falando, olha, suporta, aguenta, você tem que suportar, suporta, aguenta. Suportar o quê? Aguentar o quê? A comunhão. Aguente a comunhão. Suporte, porque ele está querendo dizer na prática que o nosso relacionamento, muitas vezes um com o outro, vai ser um pedaço dessa cruz do evangelho que nós teremos que carregar. Que eu e você teremos que carregar. Não é fácil viver com os santos amados na terra. Já ouvi a frase de um pastor que disse: viver com os santos lá no céu, oh glória, mas viver com esses santos aqui na terra, isso é outra história. E é verdade, porque não é a mesma coisa ainda. Então a gente começa a construir dentro da nossa comunidade um sonho ideal de comunidade e a gente vicia, mas vicia tanto na comunidade ideal que a gente já não consegue mais ter paz para viver na comunidade real. A gente se vicia tanto na comunidade perfeita, santa, eleita, que a gente não consegue mais curtir, aproveitar, suportar, caminhar, andar com a comunidade real que a gente tem. É por isso que há um grande perigo no vício do ideal.
quando a gente começa a pensar no ideal, parece uma coisa boa. Puxa, olha, ele está pensando na comunidade ideal, na igreja ideal, na liderança ideal, no louvor ideal, o evangelismo ideal, na missão ideal, no pastor ideal, na comunidade ideal. Parece bom, parece saudável, mas é muito perigoso. É muito perigoso porque ela pode roubar de nós a paz de conseguirmos sobreviver na comunidade real, que é o que a gente é, que é o que a gente tem, que é o que nós somos. É o que nós somos. Por isso, Colossenses 3,13 que nós lemos, suportando-vos uns aos outros. Suporte. Há uma frase que eu quero ler para você. Os perigos do idealismo são sutis. Os perigos do idealismo são sutis. E ele vem sempre disfarçado de coisas boas, como organização, união, uma só visão. Olha que bonito, é ou não é? Mas os perigos desse idealismo, eles vêm disfarçados dessas coisas boas. Ele quer fazer da igreja um grupo uniformizado. Sabe um time, um verdadeiro time de futebol, onde todo mundo usa a mesma cor, veste a mesma camisa, cada um tem a sua diferença única, numérica, cada um tem o seu número, mas o modelo, o estilo, as listras, a cor, tudo é exatamente o mesmo. E nós, numa boa intenção, muitas vezes queremos transformar a igreja nesse time uniformizado. E já houve igrejas que até tentaram fazer isso literalmente, quase que querendo estabelecer um uniforme para o culto. Já pensou um culto onde todo mundo vai com a mesma roupa? Já pensou uma igreja assim, uniformizada? Aonde está a variedade? Aonde está também a liberdade para discordar? Aonde está a liberdade para divergir? Aonde está a liberdade para ser diferente? Aonde está essa liberdade quando exageramos nessa tentativa de uniformidade? É isso então que o autor fala sobre o perigo do ideal, de ser um time uniformizadinho, tudo juntinho, abraçadinho e pensando tudo igualzinho. Por mais que pareça bonito, há um grande perigo nisso, de quase que um comunismo evangélico, né? Quase que um comunismo evangélico. Eu sei que nós sempre trabalhamos em prol desse ideal. E é fato que nós somos um time de Deus, não é? E é fato que todo time luta por um único ideal. E inevitavelmente todos nós temos os nossos ideais. A grande questão aqui é que cada um de nós é um indivíduo. Cada um de nós é um indivíduo. E Deus nos fez indivíduos. E na hora ou na medida em que nós somos indivíduos, haverá coisas que terão que ser individuais. Faz parte da criação de Deus original para nós esse grau de individualidade que você precisa ter. Você não tem que concordar em tudo comigo. Eu não tenho também que concordar em tudo contigo, porque basta Cristo entre nós. Na medida que Cristo nos une, Ele é maior do que tudo aquilo que nos separa. Vou repetir isso. Na medida em que Cristo nos une, Ele é maior do que tudo aquilo que nos separa. Não preciso gostar da mesma culinária que você. Não preciso gostar do mesmo ritmo, da mesma música, do mesmo estilo que você. Não preciso gostar da mesma cultura que a sua, do mesmo esporte que o seu, do mesmo ambiente que o seu.
E nem preciso gostar, porque nós já temos Cristo em comum. E se nós temos de verdade esse Cristo em comum, esse Cristo de verdade em comum, é um Cristo de verdade maior do que tudo que nos diverge, maior do que tudo que nos diferencia. E eu preciso então te amar. Não necessariamente eu vou te amar do jeito que você é, mas eu vou te amar com o Cristo que você tem. E toda vez que eu enxergar em você algo que me diverge, eu preciso olhar para o Deus que você tem. Eu preciso olhar para a fé que você tem no Deus que eu também tenho. No Deus que você crê e eu também creio. Então, se controle, se acalme. Todas as vezes que a tua igreja estiver fora de algo que foge do teu ideal, menos, sorria mais, se acalme, olhe mais para o Deus que nos une do que a cultura que nos separa, porque é isso o que nos faz de verdade sermos um time. Não é o nosso ideal, é o nosso Deus. O que faz de mim e de você um time não é o nosso ideal, é o nosso Deus. O nosso Deus que nos une é maior do que tudo aquilo que nos separa. Nós temos um ideal de tudo, né? Eu já falei, ideal de emprego. Nós temos um ideal da estética, da beleza. O que é bonito para você? O que é bonito para mim? Nós temos um ideal da estética, da beleza. Como que é uma esposa ideal, um marido ideal, filhos ideais. Nós temos ideal de tudo. Nós temos ideal de pai. Como que é um pai ideal? Como que é uma mãe ideal para você? Uma igreja ideal, um pastor ideal para você. Uma liderança ideal para você, uma comunidade ideal. A maioria dos crentes são muito frustrados com a sua comunidade, com a sua vida espiritual, por causa da ansiedade pelo seu idealismo. E não consegue ser feliz com aquilo que Deus deu, com aquilo que Deus permitiu. E sempre vai ter uma distância muito grande entre aquilo que é o ideal daquilo que é o real. Sempre vai ter essa diferença. O idealismo, ele rompe os nossos relacionamentos do presente e ele estraga os nossos sonhos do futuro, porque ele sempre ou vai fazer a gente olhar para um futuro ideal que nunca chegou, ou vai fazer a gente viver olhando para trás num passado ideal aonde alguns estiveram lá. Um passado ideal aonde alguns estiveram lá. E é um passado ideal que alguns estiveram lá e que não vai ter como a gente voltar. Então o que esse idealismo faz? Ele rouba o nosso presente. Porque para nós, o ideal sempre vai estar lá na frente, onde eu ainda não cheguei, ou vai estar lá atrás, onde já passou e não tem como voltar mais. Abra a tua Bíblia no outro versículo, que vai clarear também um pouco mais. Então é Números capítulo 11, versículo 5. Números capítulo 11, versículo 5. Olha lá o que diz. Lembramo-nos dos peixes que no Egito nós comíamos, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos silvestres, e das cebolas e dos alhos. O que está acontecendo aqui? O povo tinha acabado de sair do Egito, o povo tinha acabado de receber a libertação da escravidão e estava peregrinando no deserto, num lugar onde Deus havia de preparar para eles. Mas eles não conseguiam curtir essa libertação. Eles não conseguiam desfrutar a libertação de Deus.
Por quê? Porque agora eles estavam viciados num ideal que não havia mais. Era um ideal que já estava lá para trás. Era um ideal que viveram no passado. Então, veja só, mesmo numa trajetória santa, mesmo num trajeto de libertação, mesmo numa viagem que estava sendo dirigida por Deus, o ideal passou a roubar e atrapalhar a alegria desse momento sagrado para eles. Você acredita que os ideais humanos estabelecidos por nós, eles podem estragar verdadeiros trajetos de Deus? Viagens proporcionadas por Deus, caminho que estava sendo dirigido por Deus, mares que estavam sendo abertos por Deus para o povo passar. Mas o vício do ideal é tão grande que ele consegue roubar até mesmo a paz de uma trajetória levada pelo próprio Deus, de uma trajetória levada, guiada, dirigida pelo próprio Deus. Quero ler uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que é o autor desse livro chamado Vida em Comunhão, onde ele fala da crise na comunhão por causa dos ideais. E aconselho você, se quiser depois tentar adquirir esse livro, vale a pena ler. Chama Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer. Olha só o que ele fala. Os cristãos que procuram trazer para sua comunhão os sonhos prazerosos da comunidade do passado, estão desejando algo além do que Cristo estabeleceu, e não está desejando a irmandade cristã, mas está procurando uma experiência social extraordinária que encontrou em algum outro lugar. O nome disso é saudosismo. Não consegue mais encontrar felicidade nunca no presente de hoje, porque traçou, determinou, estabeleceu que o ideal é aquilo que ficou em algum momento atrás no passado, né? E da mesma forma como existe isso que estraga, né? Também existe o contrário. É aquele que é insatisfeito com o hoje, porque só consegue respirar, acreditar, desejar e ansiar um ideal que ele vai encontrar lá na frente, lá no futuro. Seja idealismo do passado ou um idealismo do futuro, o grande perigo do idealismo é estragar o seu presente. A vida que você tem hoje, a comunidade que você tem hoje, a fraternidade que você tem hoje, é o que Deus tem para você, pelo menos hoje. Viva o hoje, sem perder por causa de idealismo do passado ou do futuro. A ideologia arrasta o grupo para uma idolatria, um tipo de idolatria, porque um ídolo, na verdade, um ídolo, ele é um Deus projetado de acordo com o nosso ideal. Gostei dessa definição de idolatria. O que é idolatria? Idolatria é a adoração de um Deus que foi projetado de acordo com o nosso ideal. O idealismo ele é tão grave, ele é tão perigoso, porque ele é capaz de virar o nosso Deus, porque na verdade nem o Deus verdadeiro não é um Deus que se encaixa no teu ideal. O meu Deus verdadeiro, a quem eu creio, que você crê, que está na Bíblia, que Jesus revelou, sim, realmente é Deus. Deus é Deus. Mas nem Deus ele realiza ou supre ou é o Deus do meu ideal. Até mesmo porque Deus transcende ao ideal. Deus ultrapassa o nosso idealismo. Aliás, Deus, ele é transcendente, é transcendental. Ele vai além do que se manifesta de forma visível, palpável.
é imanente, é transcendente, não cabe no ideal de ninguém. Deus é muito maior e faz muito mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Até mesmo porque ele age conforme o quê? O meu, ou o seu, ou o nosso querer? Não. Ele age conforme o seu próprio querer, que opera em nós. É por isso que eu digo, nem Deus cabe no nosso ideal. Nem Deus se encaixa no nosso ideal. Nem mesmo Deus se encaixa no nosso ideal. É por isso que o idealismo ele é tão perigoso. E eu queria que a gente fosse já caminhando para encerrar, pensando aqui no seguinte: diante desse ídolo chamado ideal, nós ficamos fascinados pela promessa de que tudo na nossa vida vai se tornar um ideal. E se Deus é verdadeiro e é o Deus ideal, então ele vai ter que realizar o meu ideal. Sim, Deus pode ser verdadeiro, ideal, transcender ao ideal, mas não é porque Deus é verdadeiro e é ideal e transcende ao ideal que ele vai ter que realizar os meus ideais e nem os seus ideais. Deus, ainda que ele seja de fato ideal, e eu creio que ele transcende ao nosso ideal, porque o nosso ideal nunca alcança o que realmente Deus tudo é, mas não é porque ele é que ele tem que viver fazendo realmente aquilo que eu gosto. Ele opera de acordo com a sua boa vontade, com a sua boa vontade, com o seu beneplácito, com a sua vontade. Deus é livre, Deus é livre. Aliás, um dos atributos mais esquecidos de Deus é esse, livre. Deus é livre. A gente lembra de vários atributos. Deus é santo, é poderoso, Deus é grande, Deus é perfeito, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Sim, mas um dos atributos que eu tenho que lembrar é esse: Deus é livre. Deus é livre. Ele é livre. Perfeitamente livre. Então, não vai caber no meu ideal, no teu ideal. Então, que eu e você aprendamos a viver mais dentro da nossa realidade do que do nosso idealismo. Porque muitas vezes é o que nos frustra, nos aborrece e o que tira de nós a capacidade de desfrutar o que Deus permitiu. Inclusive a tolerância, o perdão e o amor ao próximo. Tolerância, perdão e o amor ao próximo. Aquele que ama mais o seu sonho de comunidade, mais do que a comunidade real, torna-se um destruidor dela. Aquele que ama mais o seu sonho de comunidade ideal do que a sua comunidade real, acaba se tornando um destruidor desta comunidade. Acaba se tornando um destruidor desta comunidade. Eu encerro com uma frase também do Dietrich Bonhoeffer, nesse mesmo livro, onde ele fala o seguinte: existe um certo valor em ficarmos inicialmente decepcionados pela qualidade da comunhão cristã. Olha só, ele fala que até que é bom, existe um certo valor de ficar decepcionado com a comunhão cristã de uma igreja. Por quê? Porque a decepção com meu irmão se torna saudável, porque nos ensina a viver unicamente pela palavra e pela obra que nos une, que é o perdão dos nossos pecados. Ele acredita que, de uma certa forma, é até bom se decepcionar com a minha comunidade. Por quê? À medida que eu me decepciono com ela, eu descubro que, de fato, o que nos une, que é Cristo, é que deve ser a base da nossa relação cristã, da nossa comunhão, do nosso relacionamento. É isso que, de fato, prova se o meu amor é um amor verdadeiro, se o meu amor é de um realismo,
ou é um amor de um idealismo? Porque o amor do idealismo não cabe perdão. Só cabe perdão no amor real. É assim que eu provo que te amo, que amo a minha igreja, que amo você, que você ama a sua igreja e que amo o seu irmão. É assim que a gente prova. É assim que a gente prova e foi assim que Deus nos ensinou a provar. Eu não tenho como resumir um livro de centenas de páginas em 30, 40 minutos. Mas eu encerro aqui dizendo que nós aprendemos com Deus que o verdadeiro amor é aquele que prova ou que é provado através do perdão e da capacidade de suportar a comunhão fora do nosso ideal. Eu suporto a nossa comunhão, você suporta a tua comunhão comigo, mesmo sabendo que ela está fora do nosso ideal. É assim que eu provo, é assim que você prova e é assim que o próprio Deus prova. E eu encerro com Romanos 5,8, quando ele diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Tamo junto. Deus abençoe. Um grande abraço.